Bom dia. Bom dia. Bom dia. Deixa eu confirmar aqui, tá tudo certinho, nós vamos começar. Tudo certo, gente? Tirando o fato que vocês não estão me vendo. Agora sim. Podemos começar? Hein, pessoal? Pode. Então, a gente vai corrigir exercício hoje só. Vou começar do que eu tinha marcado para casa. Página 38, número 7. Qual página que travou sua voz na hora? 138, o número 7. Obrigado. Então, vamos lá. A massa da Terra é 81 vezes maior que a da Lua. A distância entre os dois astros é de 380 mil quilômetros. Calcule a que distância do centro da Lua um objeto qualquer pode ser deixado para ficar em equilíbrio entre as duas forças gravitacionais, da Terra e da Lua. Toda vez que ele falar equilíbrio, é a primeira lei de Newton. Ou o corpo vai estar parado, ou o corpo vai estar em movimento retilíneo uniforme. E a condição da primeira lei de Newton é que as forças sejam iguais. Porque aí é aquela história, vamos supor, a gente está falando de um corpo só, tá? Uma força de 10 newtons para a esquerda, uma força de 10 newtons para a direita, no mesmo corpo eu tiro o resultante, que dá 0. Então é por isso que eu começo esse exercício assim. Deixa eu só levantar aqui a página. Eu começo esse exercício assim, ó. A força da Terra sobre o objeto é igual à força da Lua sobre o objeto. Isso é a condição de equilíbrio, que as forças sejam iguais para o somatório dar 0. Aí, hoje a gente vai aplicar muita fórmula, tá? Eu peguei a fórmula da constante gravitacional. G, mão, M sobre D quadrado, tem que ser igual a G, mão, M sobre D quadrado. Por que tem hora que eu uso D, tem hora que eu uso R? Eu falei para vocês que é a mesma coisa. D de distância, R de raio. Em se tratando do planeta, é mais comum a gente usar raio. Mas se eu usar distância, eu estou falando da mesma coisa. Posso seguir? Posso? Então, vamos lá. Aí o G, observa que ele já sumiu daqui. Eu já cortei. O G de um lado, o G do outro, multiplicando, cortei. A massa do objeto eu também fiquei comum nos dois lados, então cortei também. Estão me ouvindo, gente? Pessoal, tá me ouvindo? Sim. Sim? Sim. Então, pronto. Então, cortei o G, cortei a massa do objeto. Sobrou massa da Terra sobre o raio da Terra ao objeto ao quadrado, igual a massa da Lua sobre o raio da Lua ao quadrado. Aí eu substituí pelo que o exercício me deu. Ele falou que a massa da Terra é 81 vezes a massa da Lua. Então, no lugar da massa da Terra, eu coloquei 81 ml, massa da Lua. E substituí. O raio, no lugar da massa da Lua, então, eu coloquei 1 e já cortei massa da Lua também dessa linha para essa. Olha, observa. Na hora que eu coloquei 81 vezes a massa da Lua, eu fiquei com massa da Lua dos dois lados, cortei. Quando a gente corta, fica 1 no lugar, né? Por isso que apareceu esse 1 aqui. Aí, observa o recurso que eu utilizei. O raio está ao quadrado dos dois lados, eu tinha 81 e tinha o número 1. Aí eu coloquei raiz no primeiro termo, raiz no segundo termo, eu não altero a equação. Então, a raiz de 81 é 9, a raiz de r ao quadrado é r, a raiz de 1 é 1 mesmo, e a raiz de
R ao quadrado, R. Aí eu só multipliquei cruzado. Quando eu multiplico cruzado, o raio da Lua que estava lá embaixo, ele passa para cima multiplicando. E o raio da Terra que estava embaixo passou para cima multiplicando. Aí eu fiquei com isso aqui, que o raio da Terra é igual a 9 vezes o raio da Lua. Só que lá no início ele falou para mim que a distância entre os dois, a Terra e a Lua, era 3.380 mil quilômetros. Aí eu substituí. No lugar do raio da Terra, então, eu coloquei 9 vezes o raio da Lua, mais o raio da Lua é igual a 380 mil. Aí 9 mais 1, 10, passei o 10 dividindo. Então, eu descobri que o raio da Lua é de 38 mil quilômetros. Posso ir para outra ou alguma dúvida nessa? Ô, gente, eu não dou conta de acompanhar o bate-papo. Se alguém estiver fazendo pergunta no bate-papo, uma outra pessoa podia falar aí para mim. Alguma pergunta? Eu acho que não tem, não. Então, eu vou para número 8, tá? Da mesma página, 138. Deixa eu ver aqui do que se trata. Sabe-se que a massa do planeta Saturno é cerca de 100 vezes maior do que a da Terra. Além disso, Saturno orbita o Sol a uma distância 10 vezes maior do que a da Terra. Considerando a intensidade da força que o Sol exerce sobre Saturno, Fsat, e que a força com que o Sol atrai a Terra seja F1, calcule a razão de força de Saturno sobre força da Terra. É praticamente o mesmo tipo de exercício, só que ele não falou equilíbrio, ele me pediu a razão. A razão entre é uma divisão. Então, eu vou pegar a mesma fórmula, o mesmo tipo de raciocínio, mas ao invés de eu pôr um sinal de igual aqui, eu pus divisão, porque razão é divisão. Então, vou usar a mesma fórmula, ó. Força do Sol sobre o Saturno, sobre, que ele me pediu razão, força da Terra sobre o Sol. Coloco a fórmula. G, massa do Sol, sobre massa de Saturno, sobre R ao quadrado. Lembrando que esse R aqui, então, vai ser a distância do Sol, Saturno. Isso aqui está aqui porque o exercício me pediu a razão entre G, massa do Sol, massa da Terra, razão, raio do Sol à Terra. Vou cortar o que tem em comum. No caso, eu fiquei com G e massa do Sol dos dois lados. Cortei. Sobrou massa de Saturno, raio de Saturno, massa da Terra, raio da Terra. Substituí o que o exercício me deu. Ele falou que a massa de Saturno é 100 vezes a massa da Terra. Por isso que eu coloquei aqui, 100 vezes massa da Terra. Aí, parecido com o exercício anterior, fiquei com massa da Terra dos dois lados, cortei. Agora, cuidado com a matemática aqui, tá? Na hora que ele fala que o raio é 10 vezes maior, é uma potência. Eu tenho que resolver a potência primeiro, para depois eu cortar esse R quadrado com esse R quadrado. Então, eu resolvi. 10 vezes 10, 100. Por isso que está esse outro 100. Aí sim eu cortei o raio ao quadrado com raio ao quadrado. Então, sobrou 100 sobre 100, razão de 1 sobre 1. 100 sobre 100 é 1. 1 dividido por 1 também é 1. Então, meu exercício deu 1. A razão entre os dois é 1. Alguma dúvida? Posso ir para o número 9, então? Hoje eu não estou vendo aquele monte de janelinha, ninguém pergunta nada. Está tudo muito bom. Então tá. Vamos para o 9. Ele fala assim. Em uma bonita música executada pelo grupo Paralamas do Sucesso, intitulado de Tendo a Lua, o vocalista Herbert Viana afirma: tendo a Lua, aquela gravidade onde o homem flutua. Letra A. Indique se é verdadeira a alternativa que o homem flutua na Lua e justifica sua resposta. O que tem de diferente na Lua comparado com a Terra? A gravidade? Sim. Por que a gravidade da Lua é menor do que a da Terra? Aí eu não lembro, não.
Ajuda alguém aí, nós falamos muito sobre isso. Por que a gravidade da Lua é menor que a da Terra? Quase 5 vezes menos. A da Terra é 9,8, a gente chama de 10. A da Lua é 1,6. Então, 6 vezes, na realidade, menor. Por causa da massa. A massa da Lua é menor do que a da Terra, cerca de 5 vezes. Então, a gravidade lá é menor. Eu falei menor. Eu não falei que não existe. Existe uma gravidade menor. Então, é errado eu falar que ele flutua. Ele tem uma atração gravitacional com o planeta menor do que aqui na Terra. Mas ela existe. Então, não. Qual que é a fórmula da gravidade? Peso é igual a massa vezes gravidade. Ou então, força gravitacional é igual a G, massa da Terra, a sua massa, dividido pelo da Terra. No caso, você usaria o raio da Terra. De qualquer forma, é errado eu falar que o homem flutua. Lá tem gravidade, ela é menor, cerca de 5 vezes. Os objetos caem mais lentamente por isso. Mas é errado eu falar que flutua. Aí na letra B. Duas mudanças que são observadas na Lua pelos astronautas que lá caminham. Então, quando a gente olha a imagem, parece que eles estão flutuando. Na realidade, eles estão sendo atraídos para o centro da Lua com uma força 5 vezes menor do que nós estamos agora. Então, o que acontece? A reduzir da gravidade atrapalha o caminhar. Por que atrapalha? A gente precisa do atrito com o chão. Esse atrito com o chão vai diminuir também uma força que... Igual quando você quer empurrar uma cômoda e ao invés de você empurrar ela para a esquerda ou para a direita, você empurra ela para baixo. Você aumenta o atrito com o chão. No caso aqui é o contrário disso que eu estou falando. É como se eu fizesse o tal levinho que a gente falou, que eu levanto ela um pouquinho. Lá na Lua, a força que me puxa para baixo é menor. Então é como se alguém estivesse me puxando para cima com uma certa força. Quando eu vou caminhar, então, o meu atrito com o chão é menor. Aí isso... a redução do atrito com o chão e na tonicidade muscular. Interação com o chão. Mas flutuar, não. A minha interação com o chão ela é menor, mas ela existe. Posso ir para o 10? Ou tem que esperar? Hein, gente? Por mim, pode. Então, vamos. 10 é assim. Considere um satélite que está em órbita estacionária em torno da Terra. O que é estacionário? O que é satélite geoestacionário? Ele tem um movimento igual ao da Terra. Como se eu pudesse ver esse satélite o tempo todo que eu olhar da janela do meu quarto, eu estou vendo ele. Ele gira junto com a Terra. Igual eu ir correr na ciclovia com alguém sempre do meu lado. Em relação a mim, essa pessoa vai estar parada. O satélite e a Terra, quando eu falo satélite geoestacionário, é assim. Como se eu olhasse para o lado o tempo todo e ele estivesse lá. Como se ele não saísse do lugar, porque o movimento dele é igual. Por algum problema, esse satélite cai e volta em nosso planeta. O ponto em que o satélite entrou novamente na atmosfera está localizado sobre a linha do Equador e exatamente acima de uma cidade pequena. Há algum risco desse satélite atingir essa cidade? Justifique a sua resposta. Olha, ele já caiu uma vez. Ou seja, ele saiu de órbita e voltou para a Terra. Ele foi lançado na linha do Equador na mesma altura de antes. Tem chance dele voltar a cair? Sim. Ele foi lançado na mesma altura de antes? Olha o que eu coloquei. O satélite geoestacionário possui uma velocidade angular igual à da Terra, ou seja, ele gira junto com a Terra. O que significa dizer que ele gira no mesmo sentido e com a mesma rapidez que o planeta Terra. Dessa forma, ao promover a reentrada, se a velocidade angular for mantida, há risco de colisão com a cidade. Naquela aula passada, tinha uma pergunta, se eu não me lembro bem, por que a Lua não caía na Terra? Eu falei com vocês que era para dar uma olhada naquele QR Code, que o cara ia dar mais exemplos. Mas eu falei que o que permite não cair na Terra é porque ela tem uma velocidade tangencial. Até dei como exemplo aquela história lá da pedra presa ao barbante.
Se o barbante arrebentar, a pedra segue em linha reta por causa da velocidade tangencial. Então, o satélite geoestacionário, ele não volta para a Terra, ele não cai na Terra por causa da velocidade tangencial dele. No caso desse exercício, falou que ele já caiu uma vez. Ele foi lançado na mesma altura, com a mesma velocidade, então, claro que tem chance dele cair de novo. Como diz o outro, cometer os mesmos erros. Ele tem que ser lançado com uma velocidade maior, para ele ter uma velocidade tangencial maior. Mas a Fernanda tá perguntando o risco de atingir a cidade. Tipo assim, aquela cidade específica, não? Sim, porque ele foi lançado do mesmo ponto novamente. Cadê, ó? Ah, tá. Porque já atingiu uma vez? Ele usa a palavra, ó, entrou novamente na atmosfera. Caiu uma vez, eles foram lançados do mesmo lugar, na mesma altura, com a mesma velocidade. Mas, Então, a chance de acontecer de novo? Sim. Não mudou nada. Entendeu? Agora, a gente vai para os testes, página 141. Número 6. Esse é fácil. Gostaria que mais pessoas fizessem perguntas, interagissem. Parece que eu estou dando aula para um. Vamos lá. Página 141, número 6. O módulo da força gravitacional entre duas pequenas esferas iguais de massa m, cujos centros estão separados por uma distância d, é F. Aumentando a separação entre as duas esferas para 2d, ou seja, a distância dobrou, qual o módulo da força gravitacional entre elas? Eu peguei a fórmula, olha. Força gravitacional é igual constante gravitacional, massa do corpo maior, massa do corpo menor, dividido pela distância ao quadrado. O que eu tenho com essa fórmula? No dia que eu mostrei ela para vocês, eu falei. A força é diretamente proporcional à massa. Eu falei assim, se eu dobrar a massa, dobra a força. Se eu dobrar as duas massas, eu tenho que fazer 2 vezes 2, dá 4. A força fica 4 vezes maior. Então, ela é diretamente proporcional à massa. E ela é inversamente proporcional à distância. Como assim? Se eu aumentar a distância entre os dois corpos, eu estou diminuindo a força. Na ocasião, eu falei até para vocês compararem com ímã. Se eu tiver dois pedaços de ímã bem próximos, eu percebo a atração entre eles, a atração magnética. Se eu afastar, essa força eu vou deixando de perceber. Aqui é a mesma coisa. Então, quando eu aumento a distância, a força diminui. A gente fala que é inversamente proporcional. E eu tenho que lembrar que ali na fórmula existe um quadrado. Então, ele falou que dobrou a distância. Se não existisse esse quadrado, a força teria ficado, então, reduzida à metade. Só que como existe esse quadrado, 2 ao quadrado é 4, na realidade, a força, então, ficou 4 vezes menor, porque é inversamente proporcional. E foi isso que eu fiz aqui. Eu peguei o 2D, porque ele falou que a distância dobrou. Coloquei entre parênteses que eu tenho que levar isso tudo ao quadrado. Então, ficou 2 ao quadrado, 4, d ao quadrado, d ao quadrado. Então, a distância ficou 4 vezes maior, a força diminuiu 4 vezes. Ou seja, F sobre 4. No caso aí, a letra D. Alguma dúvida? Não? Vou seguir, então. Não. Então, vamos para o número 7. Toda vez que fala razão entre, ele está falando de divisão, hein? A razão entre as massas de um planeta e de um satélite natural é 144. Uma nave está a uma distância x do planeta e a uma distância y do satélite. Para que a interação gravitacional do planeta e do satélite sobre a nave se equilibrem, toda vez que ele fala de equilibrar, eu já estou afirmando para vocês que tem que ser igual, o valor da razão x sobre y deve ser. Então, é parecido com o primeiro exercício que eu fiz. Tem uma nave, essa nave está entre um planeta e um satélite.
e ela quer ficar em equilíbrio. O que é isso? Ou ela vai ficar parada, ou ela vai ficar em movimento retilíneo uniforme. Ela está na primeira lei de Newton, então. O somatório das forças tem que ser igual a zero. Eu comecei partindo desse princípio, então. A força do planeta sobre a nave tem que ser igual à força do satélite sobre a nave. Esses exercícios vão ficar cansativos para uma videoaula. É tudo resolução de fórmula. Então, eu peguei a fórmula. G mão é minho sobre D quadrado, que eu falei que D e R é a mesma coisa. E fui substituindo o que ele me deu. Então, eu coloquei massa do planeta, massa da nave. Ele falou que a distância entre o planeta e a nave, ele chamou de x. Por isso que eu coloquei x ao quadrado aqui. Gzão, que é a constante gravitacional, massa do satélite, massa da nave sobre y ao quadrado, porque ele falou para mim que a distância entre o satélite e a nave, ele chamou de y. Aí eu vou só fazer conta, ó. Então, eu fiquei com massa da nave, cortei. Gzão, cortei. Então, eu fiquei com a massa do planeta sobre x ao quadrado, massa do satélite sobre x ao quadrado. Teoricamente, não tem como eu sair do lugar aqui. Aí eu fiz a outra informação que ele me deu. Ele falou que a razão entre a massa do planeta e do satélite é 144. E eu falei para vocês que a razão é divisão. Então, eu ajeitei isso aqui para ficar de acordo com a informação que ele me deu. Então, eu peguei a massa do satélite que estava multiplicando, passou para baixo dividindo. O x ao quadrado que estava dividindo, passou lá para o outro lado, multiplicando. Para eu chegar nisso aqui que o exercício me deu, massa do planeta sobre massa do satélite. Ele falou para mim que isso vale 144. Aí eu pus aqui, ó, 144. Do outro lado, ficou x ao quadrado sobre y ao quadrado. Quando você faz a mesma operação dos dois lados da equação, você não modifica ela. Aí o que eu fiz? Mandei uma raiz aqui. Mandei uma raiz antes, mandei uma raiz depois. Por que eu fiz isso? Porque eu tenho x ao quadrado sobre y ao quadrado. Ele me deu x sobre y. Eu tenho que sumir com esse quadrado aqui. Então, mandei uma raiz. Raiz de 144, 12. E raiz de x ao quadrado, x. Raiz de y ao quadrado, y. Aí eu cheguei na resposta que eu precisava. Sim? Vocês estão copiando ou vocês só estão ouvindo eu falar? Depois vocês vão copiar? Ô, Fernando, eu tô calado porque aqui tá fazendo muito barulho. Então, eu estava comentando isso com a minha menina. Esse barulho que vocês reclamam, eu não percebo. Para mim tá um silêncio, tá parecendo que eu estou dando aula para uma pessoa. Estranho. Posso seguir? Pode. Então, agora a gente vai para o número 8 da página 140. A Estação Espacial Internacional, que está sendo construída num esforço conjunto de diversos países, deverá orbitar uma distância do centro da Terra igual a 1,05 do raio médio da Terra. A razão R, FE sobre F, entre a força E com que a Terra atrai o corpo nessa estação e a força F com que a Terra atrai o mesmo corpo na superfície da Terra, é aproximadamente... Como eu disse, a gente só vai aplicar fórmula. Esses exercícios hoje é tudo conta. Olha o que ele me pediu. Ele me pediu razão de FE sobre F. E me explicou que FE é a força da Terra e do corpo na estação. E F sozinho é a força da Terra e o corpo na superfície da Terra. Então, só vou colocar minha fórmula nisso aí. Razão de um dividido pelo outro. Aí eu apliquei fórmula. G mão é minho sobre D quadrado, G mão é minho sobre D quadrado. Aí olha o que eu arrumei, ó. Massa da Terra de um lado, massa da Terra do outro, cortei. Gzão de um lado, Gzão do outro, cortei. Aí ele me falou que era 1,05 o raio da Terra. Aí eu coloquei aqui, 1,05 o raio da Terra. Aí, quando eu faço 1,05 vezes 1,05, porque ele está ao quadrado, dá 1,05
1025. Aí parece que você não vai sair do lugar, mas aí eu peguei um calculador e dividi 1 por 1,0 por 1025 dá 0,9. E acabou o exercício, é só isso. Eu acho que assim, seria prático a gente estar próximo para tirar dúvida de matemática, porque vai ser tudo matemática. Posso ir para o número 9? Pode. Para falar que não tem nenhum de teoria, apareceu o Pequeno Príncipe aí com a teoria. Ó. O Pequeno Príncipe do livro de mesmo nome vive em um asteroide pouco maior que o personagem, que tem a altura de uma criança terrestre. Em um certo ponto desse asteroide, existe uma rosa, como ilustra a figura. Após observar essa figura, Júlia formula as seguintes hipóteses. Número 1. O Pequeno Príncipe não pode ficar em pé ao lado da rosa, porque o módulo da força gravitacional é menor que o módulo do peso do personagem. Eu não sei quem estava me perguntando aí, era você, Helena, que você falou assim, como é que calcula a força gravitacional? Como é que calcula o peso? Eu não lembro, acho que deve ter sido. Eu posso calcular com qualquer uma dessas fórmulas que eu vou falar. Ó. Eu posso calcular com força é igual a Gzão, mão é minho sobre D quadrado, ou eu posso calcular peso é igual a massa vezes gravidade. Por que eu posso calcular com qualquer uma das duas? Porque elas são iguais. Então, quando ele usa a palavra aí menor, aonde está menor, você risca e coloca igual. Na realidade, a força gravitacional é igual ao módulo do peso do personagem. Em qualquer situação, tá? A força gravitacional é igual ao peso. Então, número 1 está errado. A 2. Se a massa desse asteroide for igual à da Terra, uma pedra solta pelo Pequeno Príncipe chegará ao solo antes de ser solta na Terra, da mesma altura? Ele falou que a massa é igual, mas falou que o planeta é menor, ou seja, está mais concentrado. E aí, na hora que eu pego a fórmula G, mão é minho sobre D quadrado, eu falei que é diretamente proporcional à massa, a massa é igual. Agora eu estou conversar paralelo aí. Escuta aqui. Ele falou que a massa do planeta do Pequeno Príncipe é igual à da Terra. Então, não mudou em nada. Só que ele falou que o planeta é menor. Se o planeta é menor, a distância diminuiu. E eu falei que é inversamente proporcional. Se a distância diminuiu, a força aumenta. Então, tá certo que está ali, ó. Fala que a pedra vai chegar antes, porque a força gravitacional é maior. Então, é a letra B. Certo? Posso para 10, então? Posso, gente? Então, vamos. Nós vamos para a conta de novo. Ele fala assim, o movimento de translação da Terra deve-se principalmente à interação gravitacional entre o planeta e o Sol. Com base nessas informações, é correto afirmar que o módulo da aceleração da Terra em sua órbita ao redor do Sol é proporcional. Eu peguei uma fórmula para vocês entenderem o que é. A gente viu que a aceleração centrípeta nada mais é que uma aceleração resultante dirigida para o centro. Por isso que eu peguei como base, então, a segunda lei de Newton. Se tem força resultante, tem aceleração resultante. Então, força é igual a m vezes a. Lembrando que a aceleração centrípeta é v quadrado sobre r. E eu falei que a força gravitacional que atua como força centrípeta, quando um objeto está girando ao redor do outro. Peguei as duas fórmulas, então, e igualei, ó. G, mão é minho sobre d quadrado, é igual a mv quadrado sobre r. Só que, na realidade, eu peguei esse v quadrado sobre r de novo e fiz ele virar a de novo, a de aceleração, porque o exercício está perguntando é de aceleração. Então, daqui, na hora que eu corto as massas, ó, o que me sobra? A constante gravitacional, a massa do planeta, o raio do planeta. Então, aí na letra A está assim, a distância entre o Sol e a Terra? Não, olha lá, eu já cortei. A aceleração, no caso, só depende da massa do Sol. E lembra que eu falei que quando está perto do Sol, a velocidade é até maior, porque a interação é maior? Quando eu expliquei lá as leis de Kepler.
do afélio, do periélio. No periélio, então, a velocidade é maior porque está mais próximo. Então é isso. Número 10, então, letra D. Já vamos para o 11? Podemos? Sim. Então vamos para o 11. Sabe-se que a atração gravitacional da Lua sobre a camada de água é a principal responsável pelo aquecimento das marés oceânicas na Terra. A figura mostra a Terra supostamente esférica, homogeneamente recoberta por uma camada de água. A gente estudou isso ano passado. Vocês estão me ouvindo? A minha tela está oscilando. Pessoal, estão me ouvindo? Estamos. Estou ouvindo. Não sei porque abriu uma tela do Zoom aqui. Saiu a minha tela que eu estava compartilhando. Vamos ver se ela volta. Calma aí, só um pouquinho. Voltou. Nessas condições, considere as seguintes afirmativas. Eu estava falando que a gente estudou esse movimento de maré naquela apostila do 8º ano, que vinha misturado com biologia. A gente estudou sobre isso aqui. Vamos ver se vocês vão lembrar. A massa de água próxima à região A e B experimentam marés altas simultâneas. É verdade. Eu falei que quando tem lua cheia ou lua nova, tem maré alta. Por quê? O Sol tem massa maior. Só que devido à distância, a Lua, mesmo tendo uma massa menor, quando ela está mais próxima, que é o caso da Lua cheia ou da Lua nova, a atração com ela é maior. Você vai trabalhar hoje? Gente, não vamos conversar paralela, não. Pessoal. Deixa a blusa, meu. Eu tô de blusa. Não. Fecha o áudio aí. Vou começar de novo, hein? Eu falei que a massa da Lua é menor do que a da Terra, mas quando tem lua cheia ou lua nova, a Lua está mais próximo da Terra do que o Sol. Então, a força de atração dela passa a ser mais relevante do que a do Sol. Aí eu tenho maré alta. E por se tratar de um fluido, no caso a água, quando eu puxo para o lado esquerdo, o lado direito acompanha, como se fosse uma bexiga de aniversário. Então, sim, quando eu tiver maré alta de um lado, no lado oposto eu vou ter também. Então, a letra A está certa. A letra A, não, a número 1. A segunda, as massas de água próxima à região A e B, é o contrário da primeira, então ela está errada. A terceira, durante o intervalo de tempo de um dia, ocorrem 2 marés altas e 2 marés baixas. É verdade. No ponto A e B é maré alta. No que seria Polo Norte, aí é maré baixa. Então, eu estou no ponto A. Daqui 6 horas, lembra que é 24 horas para dar a volta completa. Daqui 6 horas eu estou na maré baixa, mais 6 horas eu volto na maré alta, mais 6 horas eu volto na maré baixa, mais 6 horas voltei na maré alta. Então, durante um dia experimenta 2 marés altas e 2 marés baixas. A opção correta aí, então, cadê meu exercício? É a letra E. Posso continuar? Sim? Posso, gente? Hoje tá tenso. Ninguém fala nada, mas vamos lá. 3 satélites, 1, 2 e 3, move-se em órbita circular ao redor do Sol. O satélite 1 tem massa M. E o satélite 2 e 3, cada um tem massa 2M. Satélite 1 e 2 estão em uma mesma órbita de raio R. E o raio da órbita 3 é R sobre 2. Mostre, fora de escala, represente a posição de cada um desses objetos. Sejam F1, F2 e F3 módulos das forças gravitacionais, considerando a interação de fórmula novamente, gente.
que eu fiz? Eu peguei força gravitacional igual a G, mão em mim sobre D quadrado. E eu fiz uma conta para cada um, só para vocês entenderem o que eu estou falando. Gente, vamos prestar atenção na aula. Desliga o áudio aí. Posso continuar? Sim. Ó, o satélite 1. Pode. Então, vamos no satélite 1. Ele falou que tem massa M e raio R. Então, 1, eu não fiz nada. Peguei a fórmula, chamei de F. O satélite 2, ele falou que tem massa 2M e raio R. Então, peguei um 2 e multipliquei aqui pela massa. Ó. Como eu disse, é diretamente proporcional. Se uma massa dobrou, a força dobrou. Por isso que deu 2F. O terceiro satélite, ele falou que tem massa 2M e o raio reduziu a metade. Olha o que vai virar isso aqui, ó. Esse é um pouquinho mais chato de entender. Olha para cá. O satélite tem massa 2M, tá? Então a força seria 2F. Só que a distância ainda reduziu a metade. Então a minha força seria o dobro. Só que reduziu a metade e eu tenho que elevar ao quadrado. Na realidade, a minha distância vai ficar 4 vezes menor. 4 vezes menor para a distância seria uma força 4 vezes maior. Só que como ela já dobrou por causa 2 vezes 4, 8. Na realidade, então, a minha força aqui ficou 8 vezes maior. Para eu colocar em órbita... Então, vamos. Para eu colocar o F1, F2 e F3. Na hora de eu marcar uma opção aí, então, seria a letra C. Certo? Pessoal? Uhum. Sim. Mãe! O Heitor não desliga o áudio. Então, vamos seguir. 3. Eu vou fazer assim, gente. Eu vou parar, que parece assim que eu estou falando para a parede. Na próxima aula a gente continua. Vocês podiam... Fica para casa, então, vocês fazerem do 13 ao 15, que agora vocês já têm mais noção. E aí, na próxima aula, a gente corrige o 13. Tá bom? Tá. Então tá, eu vou encerrar então. Bom dia para vocês. Você também. Bom dia.